Tudo bem? Nosso negócio está pronto, não tá? A gente planejou, fez o projeto e colocou ele em execução, em funcionamento agora. Hoje o negócio está funcionando, a gente espera que semana que vem também, a gente espera que no mês que vem também e assim por diante. Caímos numa rotina de operação do nosso negócio que precisa do quê? De gestão. Quando eu estou falando que caiu numa rotina, não significa que você vai fazer sempre a mesma coisa, sempre os mesmos produtos para entregar para os clientes. É claro que alguns negócios sim, mas alguns negócios não. Por exemplo, se eu trabalho com eventos, cada evento vai ser diferente. Se eu trabalho com propaganda, cada campanha vai ser diferente. Nesses casos, sem dúvida nenhuma, o meu produto muda, mas o negócio é o mesmo. Mas a gestão ela vai ser rotineira, com dinâmicas diferentes, mas a gente precisa da gestão. E aí é que entra então a qualidade do administrador, do gestor do negócio. Para a gente falar sobre a gestão do negócio, eu quero falar para vocês que há algum tempo, quando eu falo há algum tempo, é um bom tempo, há mais de 100 anos, os primeiros teóricos da administração que começaram a organizar a administração, sabe o que eles fizeram? Eles dividiram a empresa em áreas. Por que eles fizeram isso? Porque dessa maneira, dividido em áreas, colocando pessoas específicas em cada área, ficava mais fácil de você organizar e controlar a gestão do seu negócio, da empresa. Isso daí se manteve durante muito tempo dessa maneira, uma hierarquia muito bem definida, ou seja, chefes, ou seja, as pessoas que mandam e as que obedecem. É isso mesmo, como é que funcionava a hierarquia bem rígida. Lembra daquela frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Pois é, isso daí foi se transformando com o tempo, as relações hierárquicas foram melhorando, a comunicação. Em alguns casos, a gente diz que a estrutura foi sendo achatada. O que significa sendo achatada? Os níveis hierárquicos foram diminuindo. Em resumo, menos chefe e mais pessoas tratando de maneira mais equilibrada os assuntos, a comunicação melhorou. Então aquela ideia de que manda quem pode e obedece quem tem juízo acabou ficando de lado e a gente tem outros tipos de estruturas de gestão onde a gente privilegia, inclusive, a integração entre essas áreas e, em muitos casos, elas se confundem. Mas isso tudo é muito interessante da gente ver nas empresas que já são grandes, que elas têm vários departamentos, várias áreas. Mas e quando a gente está com um negócio pequeno? Às vezes sou só eu, ou eu e mais um parceiro, mais um sócio, eu e mais 5 pessoas. Um negócio pequeno. Você não vai ter áreas divididas, especialmente em salas diferentes, andares diferentes. Não, pode ser que no mesmo ambiente estejam todas as áreas e ainda é muito comum, quando você tem poucas pessoas, uma mesma pessoa cuidando de mais do que uma área. O que importa aqui é que a gente saiba identificar essas funções. Agora eu não vou falar nem de áreas, mas sim de funções na gestão do negócio. E pegando lá aquele modelo antigo que a gente tinha, muitas delas acabam ainda sendo comuns, elas estão presentes na gestão de negócio. E eu quero falar de algumas básicas com vocês, porque se a gente não tiver atenção e não souber fazer a gestão dessas funções, a gente tem risco do negócio desandar. Porque agora, gente, lembra, o negócio está funcionando. A gente tem que garantir que ele funcione bem. E mais, por que não a gente pensar no crescimento do negócio? Sim, a gente pode pensar no crescimento. Claro, tem gente que quer crescer até um certo ponto, até um certo nível, depois não quer crescer mais. Por quê? Porque fica difícil de controlar, chance depois de errar e o tombo ser maior. Mas eu quero falar sobre o negócio se tornar sustentável, ou seja, ele garantir que vai existir enquanto o seu dono quer, enquanto o seu proprietário assim desejar e, por que não, com um crescimento, caso, obviamente,
seja o desejo dessa pessoa, do proprietário do negócio. E as áreas que eu quero falar para vocês, que a gente tem que saber como fazer a gestão no nosso negócio, são a área financeira, a área de pessoas, a área operacional e a área comercial. Pelo menos essas áreas têm que ser identificadas e aí, claro, cada uma delas vai ter subdivisões, dependendo do tamanho do negócio, da complexidade do negócio. Quando eu estou falando da área financeira, aí nós podemos incluir a área contábil, a área de pagamentos, a área de recebimentos, que é muito interessante, na verdade, afinal de contas é a entrada de dinheiro para o nosso negócio, os investimentos. Essas atividades compõem a área financeira. Eu tenho que saber fazer a gestão disso. Na área de pessoas, a contratação, o treinamento, os aspectos legais. Essas atividades são parte da área de pessoas que a gente tem dentro da nossa empresa. No operacional, a gente pode ter a aquisição de suprimentos, insumos, a manutenção dos nossos equipamentos, a execução da produção do nosso produto ou a execução do nosso serviço. Pode incluir também uma assistência técnica que a gente precisa dar para o nosso cliente. E isso precisa estar bem organizado para a gente fazer a gestão então da parte operacional. E na área comercial? Nessa área comercial eu vou dividir na própria comercialização do nosso produto ou serviço, captação de novos clientes, fidelização daqueles que já são nossos clientes, a negociação, lembra tudo aquilo que a gente falou do relacionamento com os clientes? Essa área comercial vai fazer a gestão desses itens que a gente viu na área relacionada com o cliente, mas também temos uma área de marketing que inclusive eu posso incluir o desenvolvimento de novos produtos, de novos serviços. Ou seja, essa área, essa função tem que estar sempre conectada, em contato com os usuários, com o mercado, para saber, primeiro, se os nossos produtos e serviços estão sendo bem utilizados, se estão agradando os nossos clientes e outras necessidades que surgem ou do uso do nosso produto ou serviço, ou até mesmo algo novo que eu consiga identificar, trazer para dentro da empresa e aí partir para um processo de desenvolvimento e aí todo aquele processo que a gente já comentou, que é a oportunidade que vai se desenhar diante de uma necessidade identificada por essa área de marketing que eu estou falando. Então, a gestão dessas 4 áreas são fundamentais para a gente ter o nosso negócio funcionando. Existe uma 5ª área para a gente incluir? Sim, que é a área jurídica, a área legal. Quando o nosso negócio é pequeno, provavelmente você vai terceirizar isso, você vai buscar um escritório de contabilidade que vai te dar um apoio, um suporte nesses aspectos legais. Os impostos, as tarifas, enfim, todo esse aspecto legal, jurídico, você vai buscar o suporte de uma outra pessoa, de um escritório que vai te ajudar na gestão do negócio. Veja, eu falei 4 áreas internas. Significa que eu tenho que ter 4 pessoas? Bom, se eu tiver 4 pessoas, claro que eu vou colocar essas 4 pessoas que tenham essa competência, que saibam, então, fazer a gestão comercial, operacional, financeira e de pessoas. Se eu não tiver, se for, por exemplo, só 2 pessoas, quais têm maiores habilidades para essas áreas? O que é importante, gente, é deixar claro que eu preciso dividir com responsabilidades. Não significa isolar, não significa que cada um faz o seu e ponto final. Não, a integração entre essas pessoas é fundamental para que tudo esteja alinhado com o quê? Com a ideia estratégica. Ah, então peraí, surgiu uma nova área. Eu não quero colocar como uma nova área, mas na verdade, quem é o principal gestor ou os principais gestores do negócio, eles são os responsáveis por
conduzir a estratégia do negócio. Lembra que nós fizemos um planejamento estratégico? Pois é, aí a gente tem a orientação de como caminha o nosso negócio, mas eu desço para um nível operacional, que aí sim eu tenho essas áreas onde eu vou estar executando a gestão dessas áreas ou dessas funções. Se eu tiver mais gente, se eu tiver a necessidade de mais gente, porque essas gestões, essas áreas, essas funções, elas exigem, porque é muita coisa para fazer. A gente vai então dimensionar, contratar, treinar, se for o caso, as pessoas para fazer essas funções. Claro, isso vai acontecer se o negócio demandar mais gente, mais pessoas fazendo essas atividades de gestão. Caso contrário, a gente vai trabalhar com o que a gente tem na mão. Por quê? Porque senão a gente vai gerar custos que o nosso negócio não vai conseguir suportar. Mas veja, se você assumiu fazer a gestão daquela área, ou seja, assumiu aquela função, tem que fazer bem feito, tem que treinar, tem que se atualizar, tem que saber o que existe de melhor naquela área em termos de gestão. Para quê? Para que você possa fazer a gestão com eficiência. Novamente, eu quero trazer a ideia do reconhecer se você não sabe, reconhecer aquilo que você não é capaz de fazer. Não adianta ficar fazendo por fazer, você tem que fazer bem feito. Se você não consegue, se você não sabe como fazer, engano seu achar que o fato de contratar uma outra pessoa vai gerar um custo que você poderia eliminar fazendo você mesmo. É um custo que você elimina se você fizer você mesmo, desde que você faça direito. Por quê? Senão, os custos com retrabalho ou fez errado, as consequências negativas podem ser e devem ser maiores do que você ter uma pessoa pronta, preparada, fazendo aquela função que você não dá conta. Isso é um erro, achar que não, eu faço tudo. Aliás, este é um erro daquele empreendedor ou daquele gestor que a gente fala que ele é muito centralizador. Então, conclusão, ele não dá abertura, ele não dá autonomia para as pessoas que ele contratou, que ele colocou para cuidar dessas funções. Eles não conseguem fazer. Por quê? Porque não tem autonomia. Tem que sempre pedir autorização para aquela pessoa que ocupa o cargo principal, ou seja, o proprietário. Consequências, morosidade. Às vezes ele pode dar opinião errada. Afinal de contas, você não contratou o outro porque o outro conhece bem daquele assunto? E aí você não conhece tão bem e vai ficar dando opinião errada? Claro que você tem o direito de opinar, de entender, por isso a importância de um empreendedor ser o que a gente chama de multifuncional. É verdade, precisa, gente, não adianta. Por mais que você não seja o especialista naquela área, um mínimo de conhecimento você tem que ter para acompanhar, para fazer a gestão do negócio todo de forma estratégica. Isso, novamente, vai depender muito do tipo de negócio, do tamanho do negócio e, obviamente, cada um vai exigir um tipo de gestão. Mas, fundamental que essa gestão seja feita de forma competente. Você pode buscar competências em gestão em vários lugares, em várias instituições, fazer cursos, pequenos pós-graduação ou pequenos cursos profissionalizantes, cursos à distância que você tem disponíveis, porque isso te ajuda muito a aumentar a competência em gestão, porque você não vai deixar mais de ser gestor. Pelo menos enquanto você tiver o seu negócio funcionando, sim, você vai ser gestor. E para isso precisa de competência em gestão, tá bom? Gestão do negócio significa fazer com que ele funcione de acordo com o que tem que ser feito, com métricas, com controle de desempenho e ações, sempre pensando em quê? Em melhoria. Gente, gestão, existe uma coisa que a gente chama PDCA, planejar, fazer, controlar e depois agir. Isso é um ciclo. O que é esse ciclo? Esse ciclo de melhoria contínua.
é importante você observar se tudo está ok, se você planejou, fez, avaliou, está ok. Para quê? Para que se você perceba uma oportunidade de melhoria ou a necessidade de correção, você faça uma nova ação e aí isso é contínuo, para que a gente sempre melhore, tenha mais eficiência e o nosso desempenho vai ficando cada vez melhor, o que leva o negócio a crescer, ok? Essa então é a gestão do nosso negócio. E aqui eu vou te dar uma dica ou uma recomendação. Se atualize. Não pensa que o que você aprendeu até agora vai ser o suficiente para daqui a algum tempo. Não. Você vai sempre ter que se atualizar. O gestor do negócio precisa de atualização constante para que ele possa acompanhar as tendências, o mercado, a própria evolução do seu negócio, para que ele seja sempre competitivo. Senão, vai ficar defasado, atrasado e a chance de o negócio depois começar a naufragar é bastante grande, tá certo? Aí a importância da gestão. Muito bem, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês em termos de gestão e o nosso negócio vai prosperar, vai crescer se a gente fizer isso bem feito, tá bom? Vamos terminando por aqui a nossa parte de gestão e um abraço então, até mais, tchau!